Pessoal, boa noite. Bom, a gente está aqui num momento assim de grande alegria, né? Porque a gente está recebendo aqui o professor José Jorge de Carvalho, da UNB. E assim, é para mim um momento muito especial, porque o professor José Jorge vai promover um diálogo aqui muito intenso com o nosso projeto. A gente tem buscado, o FSB tem buscado tornar esse espaço verdadeiramente um encontro de saberes de uma maneira horizontal, sem uma falsa hierarquia, como a gente sabe que acontece ao longo da história desse país, né? Então, uma pessoa importantíssima para nós, que a gente tem muita alegria de receber aqui para promover esse diálogo com a gente. Mas eu vou chamar a professora Rosângela para fazer a apresentação, que é uma parceira de trabalho de um bom tempo do professor, para trazer um pouquinho para a gente, Rosângela. Bom, boa noite a todos, boa noite José Jorge, boa noite colegas que estão aí também no WebConf. É um pouco temerário, é uma responsabilidade muito grande apresentar o professor José Jorge. Na verdade, eu acho que as palavras que ele vai nos dar aqui hoje são muito mais uma forma de apresentar, né? Mas, brevemente, o José Jorge é músico, etnomusicólogo, trabalhou com tradições poético-musicais de povos de diferentes civilizações, traduziu cantos do Iorubá, da tradição do Xangô, traduziu cantos da Idade Média de poetas persas, trabalhou com tradições também alquímicas, é um grande estudioso das religiões. Ele foi, durante um tempo, coordenador de um núcleo de excelência de antropologia das religiões, e foi, sobretudo, um agente importantíssimo em um dos debates que eu considero o debate mais radical, mais profundo que aconteceu na sociedade brasileira, mais transformador, que foi o debate sobre o racismo e sobre a introdução das cotas na educação superior. E foi a partir desse debate, dessa luta, que ele construiu, então, o Instituto, né, o INCT, o Instituto de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. É um instituto que pertence ao CNPq. É um instituto que foi construído com a finalidade de estudar como essas cotas estavam sendo implementadas nas universidades de todo o Brasil. Ela é um instituto que funciona por redes de pesquisadores, tem pesquisadores do norte, de todas as regiões do Brasil. E foi dentro também do calor e do trabalho muito sério, muito comprometido dessa luta, que foi desenvolvido dentro deste instituto um programa que se chama Encontro de Saberes, do qual a UFSB beneficiou-se logo no início dela. Alguns estudantes aqui, muitos dos nossos professores que estão aqui, foram grandes agentes desse programa, né? Foi um trabalho feito em parceria com o INCT, que foi essa introdução dos mestres das artes e dos ofícios nas nossas salas de aula como doutores do conhecimento. E isso foi uma experiência muito rica para nós, e a gente agora tem a oportunidade assim, de ouvi-lo para, quem sabe, dar um passo adiante nesse processo, né? Eu não sei se todos os colegas aqui sabem, as discussões que aconteceram nos complexos integrados de educação chegaram também a formular uma proposta de que o encontro de saberes seja um eixo importantíssimo, né, um dos 4 eixos da matriz curricular, e a gente entende que isso é um avanço importantíssimo na forma de pensar o currículo, na forma de pensar o enraizamento da educação básica e da universidade nessa sociedade onde a universidade quer se implantar. Então, a participação do José Jorge aqui conosco é mais que oportuna, mais do que importante, e eu agradeço, então, imensamente a ele e a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço imensamente ao professor Rogério, a professora Rosângela e demais colegas e amigos queridos aqui da UFSB pelo honroso convite de vir aqui dar a aula inaugural
desse momento no início de 2016. O projeto que a professora Rosângela tão generosamente aí colocou para vocês, na qual participamos juntos, no qual estamos muito envolvidos, que é o Encontro de Saberes, ele começou de um modo que parecia simples. Tratava-se basicamente de convidar mestres e mestras dos povos tradicionais brasileiros, dos vários povos tradicionais, das nações indígenas, dos quilombolas, das comunidades de terreiro, das comunidades afro-brasileiras, de todos os demais povos tradicionais e das chamadas culturas populares, todos os brincantes, todos os mestres das várias e maravilhosas tradições que nós temos, para que eles viessem e atuassem como professores temporários em cursos regulares nas nossas universidades. Então, o Encontro de Saberes tem um foco muito preciso, que é trazer esses mestres e mestras dos nossos povos tradicionais para que atuem como professores. Diferente do modo no qual têm sido convidados em muitas universidades até agora, que às vezes em projetos de extensão, no qual os mestres vêm e fazem oficinas, às vezes no fim de semana, às vezes por alguns dias, por uma semana, e regressam geralmente nos decanatos, nas pró-reitorias de extensão, mas, em geral, distantes da grade curricular, por exemplo, tanto dos pró-reitorias de graduação como de pós-graduação. Não inseridos, como no caso do Encontro de Saberes, inseridos em matérias regulares que valem créditos. Isso é, em síntese, o ponto mais que caracteriza o Encontro de Saberes, diferente de outros projetos, outras políticas de inclusão, que são igualmente importantes e que devem ser feitas paralelamente ou complementarmente a essa política. Mas ela tem essa característica. E, ao começar a realizar, na verdade, a primeira edição, ou até ao organizá-la, imediatamente fomos levados a tecer um conjunto muito amplo de reflexões. Só esse gesto aparentemente simples de trazer os mestres como professores abre discussões em inúmeros planos, discussões muito complexas, tanto de teoria, tanto de conceituação, e aí passam inúmeras teorias, inúmeras frentes que nós vemos debatidas por antropólogos, por historiadores, por filósofos, por educadores, sociólogos, todas passam a fazer sentido ao colocar os mestres como professores. E também problemas de método de intervenção. Metodologias novas são necessárias, já que, paralelamente à dimensão epistemológica, a dimensão de reflexão conceitual, que implica a presença de não-doutores no mundo de doutores, está também a maneira de fazê-lo. Há uma dimensão pedagógica, que é também desafiadora, já que as pedagogias, que eu saiba, estão todas dirigidas do lado do que sabe, que é o que tem a escrita, inclusive com títulos. A pedagogia é feita pelo pedagogo, que se imagina imediatamente como alguém que tem um diploma e que vai, então, ensinar para alguém que não tem esse diploma. Então, a pedagogia está organizada dessa maneira. No caso do Encontro de Saberes, é preciso pensar uma pedagogia que prescinda da tradicional hierarquia entre aquele que tem o diploma, que é associado ao que sabe, e o que não tem o diploma, que é associado àquele ou àquela que não sabe. Então, também é um desafio pedagógico novo, a forma de organizar as aulas, a forma de organizar os espaços, o tempo, a maneira de fazer dos diferentes mestres terá que ser adaptada. E nós estamos em um mundo que organiza, em geral, as aulas, organiza, metrifica quase tudo, aulas, créditos, rendimentos, carga horária, número de aulas, né? O MEC, ele mais parece um centro de processamento de dados do que um Ministério de Educação como conhecimento. A linguagem do MEC é uma linguagem quase sempre quantificada, extremamente quantificada em quales, em plataformas. Vocês podem ver, na verdade, é um campo quase da matemática aplicada.
os mestres não vão entrar nessa matemática aplicada necessariamente. Então, ao contrário, é a matemática que vai ser aplicada à situação dos mestres e não aplicar os mestres à matemática. Porque nós, em geral, somos aplicados à matemática. E agora nós vamos fazer o contrário. Nós não vamos aplicar a matemática para os mestres. Os mestres vão exigir, talvez, uma mudança dessa matemática. E que será bem-vinda também para nós. Espero, creio eu, pelo menos pelo que eu vejo do que é o sofrimento que se transforma esse sistema tão burocratizado que se transformou o ensino superior, sem falar o ensino médio, que também tem a sua burocracia própria. E um terceiro ponto, além então da discussão teórica e científica, epistemológica, de trazer os não diplomados, a discussão pedagógica extremamente complexa, está uma terceira, que também, para uma universidade nova como a de vocês, talvez seja até mais fácil de equacioná-la, mais difícil para ser estabelecida, que é a engenharia institucional para fazê-lo. Que ela também, a engenharia mesmo da instituição, está organizada já para os titulados ficarem no seu lugar. E aí todas as universidades têm um problema de como vão pagar os mestres, como vão encaixá-los, né, para que sejam regentes de cátedra, se não estão enquadrados no quadro, etc. Essa engenharia institucional requer também imaginação e vontade. Aí é possível fazê-la, mas é como se tivéssemos que dar conta de pensar coisas em muitas dimensões simultaneamente. O exercício tem que ser completo para responder responsavelmente, né? Ser responsável, como é a palavra, responder a esse desafio. Para compreender como fazemos isso agora, para entender melhor essa exclusão epistêmica, pensando nela principalmente, talvez me dedicarei mais a ela do que a pedagógica. A grade curricular tão eurocêntrica que nós construímos, que se a gente se afasta um pouco e olha com os olhos distanciados, olhando de outra pessoa, parece quase uma caricatura. Em alguns momentos parece quase caricata. A sequência de reis que os alunos são obrigados a memorizar, que parecem que pessoas, inclusive, que não existiram na realidade, mas é uma sequência. E outros episódios da história, episódios da geografia que não batem, assim, uma espécie de desencaixe muito profundo, que talvez ele não apareça mais, não porque as pessoas sintam que há um desencaixe, porque quando começamos a conversar, há uma sensação desse desencaixe, mas talvez suporta-se esse desencaixe por um fenômeno que a gente podia chamar de diminuir a dissonância cognitiva. Como é muito doloroso, está fazendo uma coisa que você não vê completamente sentido nela, é melhor nem pensar muito e fazê-lo, simplesmente executá-lo. Mas se suspende por um momento e diz assim, vamos mudar, vamos fazer de outra maneira, então talvez a sensação de desencaixe apareça melhor. A presença dos mestres falando de outras coisas que estão fora dessa grade pode servir também para essa espécie de lucidez, uma extra-lucidez que a presença dos mestres pode estimular em nós, ao pensar como alguma das coisas que ensinamos em sala de aula que não parecem, de fato, tão relevantes às vezes. Então, foi necessário refletir sobre as características das universidades brasileiras, nas quais nós damos essas grades dessa maneira. E os seus modelos, que são todos europeus, de universidade, e que também sofreram reformas dramáticas aqui há 200 anos atrás. Não estava no meu imaginário pensar que, quando começamos com o Encontro dos Saberes, teria que fazer uma revisão da história das universidades, mas ela se faz necessária para entender como somos dessa maneira e por que se torna difícil certas coisas e como elas podem mudar, tendo uma noção de que elas já foram diferentes também, em vários lugares. Isso também dá um certo alívio, saber que existem outras formas de fazer. Como a UFSB é uma universidade nova, eu imagino que deve se interessar especialmente por esses modelos, porque ela está construindo um novo modelo. Então ela pode, como se passar em revisão os modelos feitos até agora e talvez chegar perto de um modelo que seja menos desencaixado para o lugar onde está,
para o nosso país, para o momento, inclusive, onde estamos, no mundo, né? Nesse exato momento, deve estar agora ou acabando, em que nós estamos conversando aqui, reunidos aqui, em Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora realiza, neste momento, começou às 19h30, a cerimônia oficial de outorga do título de professor honoris causa a Ailton Krenak, que é um grande intelectual e líder político indígena brasileiro. Nesse momento é algo muito especial. Esta é a primeira vez que um indígena brasileiro recebe um título de doutor honoris causa, um professor honoris causa de qualquer universidade brasileira. Não é pouca coisa. Em 515 anos aqui que começou o Brasil, tinha indígenas aqui. Não foi outorgado eles nenhum título de honoris causa, certo? Mas os que chegaram tinham honoris causa. Essa transmissão, não estavam dando presentes e trocando coisas, mas não trocaram esse estatuto, não é? Hoje é o primeiro dia em que há a troca desse estatuto, que é uma universidade branca, racista, eurocêntrica, elitista, classista, que é a característica de todas elas, outorgam honoris causa a um indígena, que inclusive já chegou a morar na rua, né? Ailton teve uma vida extremamente dura em muitos momentos. Ailton Krenak. Nós já tivemos a dona Dalva, a mestra do samba de roda, não sei se vocês sabiam, que recebeu o título de doutor honoris causa pela UFRB, pela Universidade do Recôncavo Baiano. Mãe Estela, de Oxóssi, né, a mãe Alorixá do Ileaxê Opu Afonjá, é doutora honoris causa pela UFBA e pela UNEB. E, recentemente, fiquei sabendo que dona Raimunda, é o único nome, não sei mais dela, só saber mais, quebradeira de coco de Babaçu, é doutora honoris causa, não sei se vocês sabiam, pela Universidade Federal de Tocantins. E, recentemente, também, Naná Vasconcelos, é doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Essas outras são mais ligadas ao mundo afro-brasileiro e aos povos tradicionais quebradeira de coco. É a primeira vez, então, que o indígena recebe o título de doutor honoris causa. O especial é que os outros são doutores. No caso de Juiz de Fora, é professor honoris causa. Ailton Krenak foi professor de Encontro de Saberes na UFJF em 2014. E agora de novo, na segunda edição. Amanhã, inclusive, ele dá o módulo. Ele dará o módulo sexta e sábado, e domingo pela manhã, um módulo intensivo, junto com Álvaro Tucano e Dauê Puri, um outro indígena dos índios Puri, que é um módulo dado por indígenas. Esperamos que, além do título de professor honoris causa, seja possível agora tornar-se mais fácil que a UFJF possa conceder a ele o título de notório saber, o que seria, de fato, então, equivalente a um doutor, ou alguém que tem um doutorado, como nós, de professores. Isso fecharia, realmente, esse ciclo de reconhecimento do que ficou de fora. Essa é a luta que Daniel Pimenta, o professor que lutou pelo título ao Ailton, fará. Também Ailton é da nação Krenak, de Minas Gerais. Esse título conecta a UFJF com o lugar onde ela se encontra. Então, em uma dimensão, eu digo que esse título a enraiza. As nossas universidades não estão enraizadas. Elas estão em um ponto da nossa geografia, mas poderiam estar em outro ponto. Elas estão na cidade A, mas poderiam estar 100 quilômetros dali. São razões estratégicas, políticas, na verdade, geopolíticas, que levaram a Unicamp a colocar que, na verdade, ela podia estar em Hortolândia, podia estar em outra cidade em volta. Não há nada em Campinas, na maneira em que se vê a Unicamp, que a conecta, de fato. Sim, um conjunto de altos grupos de alta tecnologia, que naquela região precisava de um polo de uma universidade que refletisse, digamos, uma ciência avançada para a alta tecnologia que já estava naquela região, naquele complexo. Em São Paulo, então, escolheu-se estrategicamente uma cidade. Mas não é porque vinha dos indígenas que estavam naquela região, dos grupos afro-brasileiros que estavam naquela região, dos povos tradicionais que estavam naquela região, que se escolheu essa cidade. Podia ter ido para uma outra. Como poderá aparecer outras com essas características. E eu convido-os, inclusive, já que o campo do pensamento é um campo da liberdade, necessariamente, nós estamos pensando seriamente
como fizemos essa rede de universidades federais, que vocês pensem por um momento, isso não é uma fala negativa, mas sim um momento também de colocar questões importantes, se vocês pensam, ou julgam, avaliam que a cidade de Redenção, a 80 quilômetros de Fortaleza, é de fato a cidade mais enraizadora para uma universidade da integração Brasil-África. Se não é uma cidade que tem, de fato, tradições afro-brasileiras fortes. Por que essa universidade não foi colocada em Salvador, em Recife, em São Luís do Maranhão, no Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta que você fez, ou no Recôncavo. São razões que não têm necessariamente a ver, então, com a raiz, e sim com outros elementos que foram colocados. Essa pergunta vale para todas, vale para Brasília, vale para qualquer uma, e vale para o FSB. Oposto a isso, os mestres e mestras, que agora chamamos como professores, eles são enraizados. As comunidades tradicionais da qual eles fazem parte têm raízes. Raízes na terra, raízes na água, raízes nas suas comunidades, sejam comunidades rurais, sejam comunidades urbanas, sejam comunidades suburbanas, raízes nos seus territórios, ou inclusive no seu nomadismo cósmico, como é o caso, por exemplo, dos Macu, os povos da Amazônia, que são nômades e que nem sequer ficam perto do rio, eles vivem no interflúvio. Então, todos eles, ou uma parte dos guaranis também, que podem se movimentar, são raízes cósmicas, não são raízes precisamente na terra ou precisamente na água, como alguns dos povos ribeirinhos. Né? Eu retirei essa imagem do enraizamento, uma conversa com Rosângela, me lembrei de Simone Weil, não sei se vocês conhecem, a maravilhosa, extraordinária filósofa e mística francesa do século XX. Muitos consideram talvez a maior pensadora feminina do século passado. Teve uma vida relativamente curta, uma engajada extraordinariamente com a resistência, preocupada com a condição operária, com a condição dos trabalhadores e dos agricultores. Em vários ensaios profundos dela, como A Gravidade e a Graça, mas principalmente ela teve 2 ensaios, um sobre enraizamento e outro sobre desenraizamento. E ela alertava no final, já dos anos 30, que era preciso ter múltiplas raízes. E ela precisava receber, então ela dizia, cada ser humano precisa ter múltiplas raízes, precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios que faz parte naturalmente. Ela sugeria que os camponeses estavam muito mal, muito despreparados para o mundo que se modernizava em alta velocidade, que os professores, então, nas escolas rurais, deveriam adaptar os cursos das escolas rurais e aprender lendas, aprender as tradições rurais para ensinar, né, e conectar-se, então, e enraizar, porque os próprios camponeses, assim, secularmente enraizados, já estavam ficando desenraizados, como a classe operária tinha sido desenraizada, né, com os séculos anteriores, o crescimento do capitalismo e a formação de um mundo que os transformou em máquinas de trabalho. Se vocês imaginam, no caso da França, que já tinha, não compara conosco em tradições enraizadas que temos dos nossos povos tradicionais, a riqueza, né, de tradições indígenas, afro-brasileiras, quilombolas, todos os povos, que nós não enraizamos nas instituições onde ensinamos. Certo? Então, são 2 coisas. Quando ela fala do enraizamento, o mundo do qual ela participava, que era o mundo europeu do século XX, sem nenhuma noção pejorativa dessa palavra, mas é um mundo mais pobre, simbolicamente, do que o mundo que nós temos o privilégio de participar dele. Mas temos dificuldade de fazer essa operação do enraizamento, dado por razões que nós podemos descrever aqui. As nossas raízes são históricas muito precisas. Quais são? Por que não fazemos ainda, ou não fizemos ainda, esse enraizamento? Pela escravidão, pelo racismo, pelo genocídio, pela pobreza, pelo elitismo, pelos preconceitos de classe. Todos juntos, um eurocentrismo, uma mente colonizada, que não dá conta do racismo, não dá conta de eliminar o genocídio, não dá conta de eliminar a pobreza, não dá conta de eliminar preconceitos e valores de classe, não permite, então, enraizar o saber.
Ao falar disso, eu queria só alertar um ponto que, como estratégia de ter que enfrentar tantas questões que aparecem nesse leque que eu já coloquei para vocês, que são questões de tantas ordens, né, que são históricas, que são pedagógicas, que são filosóficas, que são de muitas áreas. O primeiro passo, que é inevitável, como estratégia que eu uso, é preciso falar do negativo, é preciso olhar o negativo de frente, não tem outra maneira. Quando estamos falando de genocidio, racismo, escravidão, não tem como não falar. Nossas universidades são racistas, não tem como não dizê-lo. Então, a primeira coisa, porque se nós não olhamos eles de frente, nós estamos fugindo, e não, de fato, tentando enfrentar. Então, primeiro, temos que olhar o negativo de frente, que eu acabo de fazer, espero não precisar de voltar nele muito mais. O segundo, neutralizar o negativo. Neutralizar o negativo é entendê-lo num campo amplo, no qual ele é uma parte de uma escolha que se fez, entre várias escolhas que podiam ter sido feitas. Então, isso nos permite, de alguma maneira, neutralizar o negativo. Entender, assim, mapear, como se fosse fazer uma radiografia desse negativo, permite, de alguma maneira, que ele não apareça mais como fantasma, porque já foi olhado. E, em terceiro lugar, propor novos caminhos. Aí nós conseguimos não nos deixar ficarmos presos à energia negativa que começamos a encarar, e que até agora não tínhamos olhado muito para ela. Eu queria dar alguns exemplos do que é possível fazer em relação a alguns desses pontos, pequenos ainda, mas que a luta pelas cotas talvez trouxe à tona, e agora o Encontro de Saberes complementa. Eu estudei na Escola de Minas, a Escola Técnica de Ouro Preto, que eu estudava na Escola de Minas de Ouro Preto. A Escola de Minas de Ouro Preto, que era uma escola de elite, assim, excelência no Brasil, ela nunca preenchia as vagas. O vestibular dela se oferecia 30 vagas, só passava 15, 12 pessoas. Ela era de excelência demais para preencher para todo mundo. Se vocês verem o que é o efeito do elitismo. Isso durante décadas, 50 anos, 100 anos talvez. Isso era um valor que você não preenchia as vagas, porque era tão especial que a maioria dos mortais não podia entrar lá. Você tinha vaga, mas nunca preenchia as vagas. Isso é um fenômeno que a gente está falando. A reação à universidade mais numerosa é uma reação que veio, inclusive, antes já das cotas. Não precisa nem de ser universidade de massa, basta que seja mais numerosa, que já há uma reação por parte da classe docente. Não tem aluno demais, você fica menos exclusivo se você começar a dar aluno demais. Tem que dar aula para poucos alunos, aí você fica mais exclusivo. Os cursos de pós-graduação, nós estamos vendo agora um fenômeno, que eles não aumentam o número de vagas para manter a excelência. Os meus argumentos dos meus colegas que não iam aumentar de 15. Mas se não somos os mesmos professores, como é que não vai manter a excelência? Não somos os mesmos professores dando aula? Não, para manter a excelência vão ficar com 15, sendo que você tem 200 querendo fazer. Essa lógica que funciona de uma maneira, é só isso que eu digo. Basta olhá-la pensando fora, que é possível reimaginar. O argumento não é forte, né? Que por excelência são as mesmas pessoas. Os concursos para procurador, não sei se vocês sabiam também, nunca preenchem, né? Nunca preencheram. Que é um cargo importantíssimo para o país, né? Muito concorrido, mas nunca preenche. Um valor. Então, nós fazemos na história das universidades as tentativas, que eu quero ver para vocês e colocar, não com muito tempo, com muito detalhe, quais foram os modelos. Porque eu disse assim, que a ideia de que, ao enraizar, nós nos abrimos para todos os saberes. Não só aqueles saberes que foram transplantados da Europa para cá. Para todos os saberes e para todos os que procuram saber, que é outra parte também que sempre foi fechada para vários que procuram saber, que não tem lugar dentro dela. Então, as políticas de inclusão discente têm que ser paralelas a políticas de inclusão docente. No nosso caso, nós ainda fazemos algo provavelmente mais desafiador ainda. Simone Weil estava imaginando que eram os professores das escolas rurais que iam aprender as tradições rurais e ensinar na sala de aula, não é isso?
talvez naquele momento não foi possível para ela imaginar a possibilidade que na próprio núcleo rural onde estava a escola, também teriam professores sem a titulação que poderiam vir para realizar essa escola. Né? Quer dizer, o lugar nosso, é que foi o lugar, o reduto de fato é o nosso lugar de docente. Numa discussão que nós tivemos no Fórum de Ciência de Cultura do dia 28 de janeiro passado agora, na UFRJ, uma professora do IPUR, que é o Instituto de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lutando pelas cotas na pós-graduação, lá no Instituto, ela disse uma frase que achei muito forte, ela disse assim, nós somos o obstáculo. Ela disse que nós somos o obstáculo, é muito tocante, né? Ela compreendeu que as cotas não saíram ainda no IPUR, porque o obstáculo somos nós. Então, esse lugar de procurar todos os saberes, que é um lugar ideal, né? Que é um lugar que a gente tem que sonhar com essa possibilidade, que você tenha uma instituição no qual todos os saberes legítimos, válidos, importantes, tem um lugar dentro dela para ser ensinado para os estudantes que entram, sem nenhum preconceito em relação a quem ensina, e sim se o saber que ensina é válido. Você deveria ser a única garantia, né, o único critério para você ensinar algo que seja válido e importante, e às vezes necessário, e às vezes inclusive urgente, que esse saber circule. Então não importa, outras condições serão secundárias. Então eu falo muito rapidamente, que para mim, o modelo, eu vou dar um salto aqui, eu vou falar mais uns 10 minutos só, talvez, não quero, porque vocês têm aula depois, não é isso? Mas eu queria só dar um exemplo de um primeiro modelo de uma universidade um modelo de uma instituição que procurou chamar-se como instituição de todos os saberes, que ainda é maravilhosa que é a Beit al-Hikmah, que é a famosa, que é a Casa da Sabedoria. Beit é casa, né? Tanto em árabe como em hebraico. Né? A Casa da Sabedoria, ou a Casa de Todos os Saberes, que era o modelo de todos os conhecimentos organizados na Bagdá mítica, né? Na maravilhosa Bagdá do século VIII, dos Abássidas. Isso também é uma homenagem a Bagdá, porque o Museu de Bagdá provavelmente era o museu mais importante do mundo, que foi, e a sua biblioteca também destruída, vocês se lembram, que pegou fogo com a invasão bárbara dos Estados Unidos no ano 2001. Você deve se lembrar desse episódio absolutamente absurdo. Isso no século VIII, na época áurea, né, da dinastia dos Abássidas, da época das Mil e Uma Noites, na época que se escreveu As Mil e Uma Noites, de Harun al-Rashid, os que lembram da história das Mil e Uma Noites, na época da escrita das Mil e Uma Noites, essa é a Bagdá do século VIII, né? Que na verdade é 1000 noites e uma noite. Al-Mamun, que era hijo de Harun al-Rashid, que era o da época das 1001 Noites. Então ele colocou como meta que se colocasse em Bagdá todos os livros que circulassem no mundo inteiro, em todos os idiomas. Então era a época mais rica, provavelmente, do Império, né? Do Império Árabe. Então as pessoas saíram pelos cantos do mundo buscando livros e traduzindo livros. Então em Bagdá você encontrava livros traduzidos ao árabe, né? Que vinham do Farsi, que vinham do persa, que vinham inclusive da Índia, que vinham em sânscrito, evidentemente que vinham em hebraico, que vinham em fenício. Começaram a traduzir inclusive hieróglifos, traduziram livros da China. Eles pagavam pelo peso em ouro de uma pessoa que trouxesse um livro que a biblioteca não tinha ainda. Esse projeto foi um projeto extraordinário, porque, na verdade, apesar de que eram muçulmanos, a Sharia, que é a lei muçulmana, não entrava. Não era um livro de infiéis. Como era um livro de saber, era considerado como universal. Então, assim, a astronomia, tanto a astrologia indiana, como a astrologia persa, como a egípcia, como a babilônica, todos podiam estar lá junto com a islâmica, não fazia diferença, ou grega. Né? Todos os livros, todos os saberes da medicina, da astronomia, da astrologia, da filosofia, da poesia, de todos podiam estar em Bagdá. Esse é um projeto impressionante porque não houve nenhum preconceito em relação. Isso tem vários livros. Acaba de sair em português um dos deles, do Jonathan Lyons, que chama A Casa da Sabedoria. Tinha outro anterior,
que saiu também há pouco tempo atrás, da Jim Al-Khalili. Vocês podem ver no YouTube um documentário em 2 partes, chamado Ciência e o Islã, que é muito bonito, que é feito por Jim Al-Khalili, que é um professor de física, um grande físico de Bagdá, que mora na Inglaterra há muitos anos. Ele conta minuciosamente a chamada Escola da Tradução, em que todos os livros serão traduzidos em todos os idiomas. Que eu saiba, a proposta do Beit al-Hikmah, a proposta da Casa da Sabedoria, ela era completamente, então, nesse sentido, completamente universalista, de fato. Faltou a ela, não sei, aí temos que pensar, que as tradições orais não entravam, porque, na verdade, se tratava de traduzir os livros escritos. Nós podemos imaginar que muitos dos mestres orais desses vários lugares apareceram na escrita, né, que os outros, então, não é isso? Escreveram, como Sócrates não escreveu, mas Platão escreveu por ele. Então, na verdade, também uma parte da grande sabedoria oral dessas outras civilizações estavam na Beit al-Hikmah. Todos os outros modelos de universidade que eu conheço são mais excludentes, são menores que o de Bagdá. Os do Renascimento, o que eles fizeram? Eles trouxeram o chamado Renascimento e o quê? Definiu que era grego e latim, quando finalmente conseguiram traduzir, porque primeiro traduziu do árabe, do grego, passava para o árabe. São Tomás de Aquino leu Aristóteles no latim, que foi traduzido do árabe. São Tomás de Aquino jamais leu Aristóteles, porque ele não lia grego, porque ele não conhecia grego. Então, na verdade, ele não estudou Aristóteles, estudou alguma pessoa que traduziu Aristóteles para o árabe. Ele estudou a versão latina de um texto árabe. Nós não sabemos se é a mesma coisa se ele tivesse lido Aristóteles, porque ele não sabia grego. O que eles fizeram? Quando chegaram no Renascimento, as 2 línguas importantes foram o grego e o latim, e o árabe sumiu. Então, esse mundo que nós achamos o máximo, ele já é menor, até nas línguas. A gente não para pensar por que o árabe saiu, no final do século XIV, ele saiu da frente. Vocês já não conheciam? Você já poderia ter, inclusive, então, um universo que tivesse grego, latim e árabe. Mas hebraico já era melhor do que tirar o árabe do meio. Então, nós aqui, se imitamos tudo, todo mundo aqui mais ou menos teria curso de árabe há mais de um século. Já seria uma outra janela para outra parte do mundo. Só para dizer assim, nós herdamos as exclusões que outros fizeram e repetimos sem parar para pensar nela. Desculpe o caráter abstrato que pode ser disso, mas a comparação, quer dizer, com o Renascimento é muito importante, mas ele diminui, comparado com a proposta da Beit al-Hikmah. A universidade, agora vocês veem o salto que isso dá no tempo, e o salto que pode dar também no espaço, dependendo do interesse de cada um. A Universidade Intercultural Indígena do Equador, cujo reitor é um grande amigo nosso, o Rosângela já conheceu ela 2 vezes, ele esteve em Brasília no Encontro de Saberes, ela se chama Amaltai Huasi, que é um termo quechua. Você sabe o que significa? Beit al-Hikmah, em quechua, Casa da Sabedoria. O Sarango sabia dessa história de Bagdá e ficou fascinado, falou, vamos chamar a universidade de Amaltai Huasi, de Beit al-Hikmah, de Casa da Sabedoria. Ele voltou, ele não usou o termo, às vezes ele fala pluriversidade, mas Amaltai Huasi é exatamente Casa da Sabedoria, ou Casa de Todos os Saberes, o mesmo nome, que ele copiou desse modelo, né? Essa é indígena, do Equador, é a Universidade Intercultural Indígena, que a proposta deles também é parecida com a de Bagdá, porque eles fazem os textos da escola bilíngues, então eles vão trabalhando o conteúdo para fazer as cartilhas, por exemplo, fizeram todas em quechua. Depois eles pegam com o espanhol quechua. Uma vez garantido o quechua, eles podem fazer uma cartilha shuar, que aí, na verdade, pode ser uma cartilha shuar, quechua e espanhol, ou dependendo da conversa, também entre o quechua e o shuar diretamente, inclusive está sendo espanhol. Então, as cartilhas são todas bilíngues. Então, você vai fazendo com que o saber vai fazendo a tradução, a mesma noção da escola da tradução de Bagdá, que chamava também essa Al-Mamun chamava da escola da tradução. E eu estou contando isso para vocês porque, num tom leve, mas a gente lê assim, por exemplo, a história das universidades europeias, eles odeiam falar disso. Eles morrem de raiva. Porque a mesquita Al-Azhar, que tem no Cairo até hoje, é do ano 1000. Ela continua até hoje, a mesquita. Tem texto lá do ano 1000. Ela é muito mais antiga do que Bolonha, do que Oxford, do que Paris. Então, a universidade mais antiga do mundo não é a europeia. Isso é uma conversa que eles falam o tempo todo. Ah, não, mas
mas a mesquita, o complexo de Al-Azhar, na verdade, é mais religioso, mais teológico. Balela, se estudava medicina lá no ano 1000, e matemática e astrologia, é uma universidade como as outras. Acontece que é do mundo árabe. E os árabes são os que não prestam, não é isso? Nós temos algum problema com os árabes. Inclusive, daqui a pouco nós começamos a herdar o problema que eles têm. Então, Al-Azhar, no Egito, e a Al-Harawini, que é a universidade de Marrocos, são as duas mais antigas, que são dos anos 1000, mais ou menos. O complexo da mesquita Al-Azhar. Estou dizendo porque nós temos um cerco, que na verdade é algo parecido com a censura. Você não pode contar a história toda, a história tem que parar na Europa. Aí você conta, aí você fica a vida inteira falando aquilo. Isso é no Cairo. É um complexo de instituições, de bibliotecas e centros de filosofia, matemática e tudo. E Al-Harawini é de Fez, no Marrocos. Al-Harawini. Estou dizendo porque raramente a gente tem a oportunidade de celebrar e nosso respeito às universidades mais antigas, né? Todo mundo já sabe de Oxford, todo mundo já sabe de Bolonha, então a gente não precisa ficar repetindo, né? Desculpa a pronúncia, pode ser escrito mais de uma vez, de um modo mais diferente, mas é basicamente isso. Essa aqui é Fez, tá? Marrocos. Todas são, dentro desse momento, essa grande expansão dessa ideia universal. E, recentemente, com a Malta Ayahuasca, nós temos aí uma forma de conectar esse mundo tanto tempo depois, né? O que nós herdamos, de fato, é um mundo em que enriqueceu... Desculpa agora eu vou dar uma virada, espero não fazê-los perder ou não me perder. Quando aparecem essas universidades poderosas europeias no século XVI, que eu chamo de Renascimento, ou seja, eles podem ler todos os gregos, né, então todo o saber grego, né, das matemáticas, da astronomia, da filosofia, da medicina, tudo cresce, então ficaram mais ricas, não é isso? Ficaram mais ricas essas universidades. Elas ficaram mais ricas também nas tradições espirituais, nas tradições esotéricas. Muito mais conexões com os saberes alquímicos, com os saberes da astrologia, com os saberes da numerologia, de vários. Então, uma universidade europeia no ano 1700 era muito mais rica no leque de interesse do que qualquer delas hoje. Elas encolheram em interesse nos últimos 200 anos, quando você teve essas duas reformas, a napoleônica e a Humboldtiana. Tiraram fora tudo que era teologia, com isso tiraram fora tudo que a gente podia chamar de tradições espirituais. Foram jogando fora também as outras astrologias, todas as outras laterais. Em 1750, as universidades estavam cheias de grupos esotéricos, tinham professores que eram maçons, a maioria, quase ninguém era ateu, que a gente estava falando ontem. A ideia do agnosticismo, do ateísmo, esse é um materialismo das universidades do século XIX. Isso é muito recente. Como nós não tivemos nada antes disso, nós somos herdeiros no século XX em um mundo que reduziu o horizonte. Ele pode ter aprofundado uma parte desse horizonte, obviamente. A química, a matemática, a física, espetacularmente cresceram, a biologia. Mas o leque de interesses diminuiu. E nós herdamos isso e não colocamos nada nosso. Porque nós podíamos ter herdado, então, um mundo pequeno. Tudo bem, vamos pegar esse mundo pequeno e ampliá-lo ao nosso gosto, segundo os nossos interesses. Nós não o fizemos, nós só repetimos. Nós não conseguimos enraizar, ou seja, os europeus do século XVI estavam preocupados em não deixar perder as tradições herméticas, as longas tradições iniciáticas, digamos, do cristianismo, etc., que eles tinham por ali, né, que tinham no seu ambiente, as tradições de plantas, né, as tradições dos conhecimentos de plantas medicinais também, que já foi fantástico na Europa. Estava dizendo essa tarde, né, Ju, que teve um momento em que na Europa você sabia tanto de plantas como nos outros lugares do mundo. Você tinha tradições de raizeiros maravilhosas, como tinha na Índia, como tinha na China, mas acabou. Nos outros lugares tem, mas acabou. Agora, o estranho é que nós temos aqui, mas não aparece. Nós não conseguimos fazer disso parte da nossa Beit al-Hikmah. Acho que o exercício não é tão difícil, talvez, de dar esse salto de enriquecimento, talvez maior. Nós não estamos retirando nada, a ideia não é ser destrutivo em relação a nada.
Todo o saber da física quântica, todo o saber da geografia, GPS, tomografia, todo o saber computadorizado, não há nada que nós precisamos de recusar. O que nós temos que parar de recusar os outros. É esse passo que é bastante simples, talvez, de... A Rosângela costuma dizer que o encontro de saberes é algo econômico, você diz, né? Que talvez seja isso, que você, não sei o que é isso que você quer dizer com econômico. É que é muito simples, é como se nós podemos expandir o conhecimento e não o fazemos, mas basta querer, talvez. Aí as discussões pedagógicas, a engenharia institucional, as outras questões, são questões que você resolve. Se você tem como horizonte resolver, pensar nisso, você encontra. Não é tão difícil. O primeiro é a vontade desse passo. Então, eu sintetizo dizendo que as universidades europeias modernas, das quais nós somos herdeiros, né, e transplantamos, elas se construíram no que eu chamo, na verdade, de um clima de guerra aberta, com as tradições de conhecimento, com várias tradições de conhecimento que foram eliminadas. Algumas tradições escritas e outras tradições orais. O que nós propomos é algo muito simples. Nós trazemos os mestres... O problema deles, se eles vão trazer os mestres europeus para as universidades, é um problema que não seria um atrevimento da nossa parte estar dizendo o que eles devem ou não devem fazer. Isso não está em questão. O que nós podemos tentar é ampliar o nosso universo aqui. E já é muito, se a gente conseguir. Não precisamos... Isso não é também uma salvação da lavoura, certo? Ou seja, isso é uma intervenção de um modo estratégico. Outras intervenções podem ocorrer de vários modos. Então, nós procuramos trazer os mestres, o saber dos mestres excluídos, e aí eu queria só falar uma última coisa, antes de fechar, sobre a oralidade, que nós discutimos ontem, que te impactou, a questão da oralidade. Estavam refletindo ontem, dizendo o seguinte: para nós interessa trazer os grandes conhecimentos dos mestres e mestras, os escritos quando o tenham e os orais quando não o tenham. Alguns mestres escrevem. Nós já publicamos o livro da mãe Stella de Oxóssi, um livro maravilhoso sobre a... Espero que você não trouxe ele aqui, das plantas de Ossanhe, que se chama O que cantam as folhas, o que as folhas cantam para quem canta a folha. Esse é o título do livro poético da mãe Stella. É uma análise assim, minuciosa com as fotos das plantas usadas no candomblé, né? Com um canto de Ossanhe, com um canto para cada um delas, uma tradução do canto do Yorubá para português e um longo comentário mítico, psicológico, filosófico, sobre cada uma das plantas. Como é que ela falou que tem uma das plantas que vocês precisavam aqui, que é uma planta que descomplica, não sei qual é a palavra, tem planta para descomplicar, planta de todo tipo, né? Então, esse grande saber, a mãe Stella é uma escritora. Nós publicamos o livro do mestre Bispo, Antônio Bispo, que é um quilombola, um filósofo, um intelectual quilombola, uma pessoa de um discurso poderoso contra colonizador, que é um líder quilombola também. Então, o Bispo escreve. Ele tem o ensino básico, eu acho, e escreve fenomenalmente. Ele faz poesia e escreve. O livro do Álvaro Tucano, que estamos preparando agora também, que o Álvaro também é um grande intelectual indígena. E de outros, que são os de traduções orais, nós trazemos a sua tradição, a sua oralidade e procuramos registrá-la, na medida do possível, né? Registrar a oralidade. Então, nós deveríamos, não sei quem me disse, vocês estavam dizendo hoje que é importante que tenha uma biblioteca no UFSB, né? Eu estava pensando, sim, Amadou Hampâté Bâ, não sei se vocês conhecem, o grande, esse eu gostaria de colocar o nome dele, porque ele foi um grande intelectual africano que trabalhou na Unesco, isso é também um verdadeiro sábio, Amadou Hampâté Bâ. Acho que se escreve assim. Do Mali, ele dizia que quando um velho sábio morre, como se uma biblioteca antiga tivesse sido queimada. Essa frase é do Amadou Hampâté Bâ, porque ele era o próprio mestre também da oralidade. Ele tem um livro dedicado ao grande mestre dele. Então, talvez nós teríamos que ter, com a presença dos mestres, a biblioteca oral e a biblioteca escrita, não é isso? Na verdade, a nossa Beit al-Hikma deveria ter a grande oralidade, os grandes suportes da oralidade e os textos escritos que nós produzimos. Acho que é basicamente com isso eu paro por aqui, tá bom? Tá certo. Muito obrigado.
Dá vontade de pedir bis, né? Pessoal, vamos aqui fazer uma sessão de perguntas. Quem tiver interesse, fica à vontade. Só se manifestar. Diga. Sim. Mas vamos lá, quem tiver alguma questão, algum comentário, acho que é uma hora importante de troca com o professor. Diga, Spence. Spence, eu acho que é aqui para pegar você. Boa noite. Professor, você falou bastante sobre as raízes, aí, né, sobre como essas raízes se fixarem, né? Eu lhe pediria, se houver tempo, né, ou então, senão a gente, em outro momento, faz essa conversa, mas também a gente pensar quais os frutos, né, que podem sair aí dessa árvore aí com essas outras raízes aí, né? Ou seja, o que é que, se a gente pudesse imaginar um pouco aí, que tipo de proposta pode sair de uma universidade, dessa universidade alterada, afetada pelo outro aí, digamos assim, o que é que se poderia esperar disso, e também alguns exemplos que o senhor possa trazer para a gente aí sobre ideias e propostas que já estejam saindo, ou que já tenham saído de outras universidades, outras casas da sabedoria que a gente não conheça, talvez. A gente podia fazer uma sequência. Vamos lá. Vem cá. Boa noite, professor. Mário Jorge. É uma satisfação estar aqui. Professor Rogério. Eu estive uma época secretário de Cultura de Porto Seguro. Durante 4 anos, eu tentei instrumentalizar uma forma de arquivo público, alguma coisa que pudesse ser uma fonte permanente de consulta para a história de Porto Seguro. Se não a história passada, a história antiga, pelo menos a parte contemporânea da cidade. Hoje, infelizmente, Porto Seguro não tem história. É a mais antiga seio de colonização do Brasil. Tem o mais antigo acervo histórico do Brasil e não tem uma biblioteca. Não tem um registro qualquer do seu encaminhamento durante 5 séculos. O pouco que existe da história de Porto Seguro está em poder da Diocese, parte em Teixeira de Freitas, parte em Onápolis, parte em Belmonte, parte em Salvador e parte no Arquivo Nacional. Mas Porto Seguro não tem um museu, não tem uma biblioteca, não tem nenhuma ferramenta que permita hoje dizer a qualquer pesquisador que Porto Seguro tenha uma fonte de sua história. Minha pergunta é: como que a universidade pensa em agir nessa interação regional, nesse resgate histórico e de trazer esses saberes para dentro de si? Acho que tinha mais um inscrito. Vamos para o terceiro, aí a gente passa para o professor? Não? Então, professor. Spence, eu gostei da sua formulação da universidade afetada pelo outro. Caramba. É uma novidade, essa proposta, porque pelo menos no que se refere a levar em consideração as tradições orais, a oralidade, são muito poucas
os exemplos que nós temos. Eu podia dar alguns exemplos de universidades que eu acho mais integradas, talvez. Não sei se isso responde. Havia também um pequeno percurso aqui pelas... Você falou que eu falasse da Universidade do Japão, né? Talvez da Índia. Tá bom, tá, desculpe. A Rita me cobra que eu preciso usar a lapela por causa disso. Você me falou que eu falasse um pouco do Japão, né? Do exemplo do Japão. Não, que tem o seguinte... o que já ocorreu, né? Um pouco assim o que já aconteceu? Não, são... Hã? Não, me correu pensar. O senhor falou em... Vou tentar unir... Hã? Estou tentando unir... É impressionante, Spencer, eu acho. Eu não vou falar no momento da Índia. Eu ia falar uma coisa da Índia e do Japão, mas se eu voltar aqui, que é o seguinte. É impressionante como, de alguma maneira... o movimento do Encontro de Saberes parece que ele cresce, há uma efervescência, porque, na verdade, muitas pessoas estão incomodadas com a maneira fechada e muitos professores em várias universidades imediatamente compreendem que a grade disciplinar é fechada demais, é limitada demais, pela área da saúde, pela área da matemática, por onde você olha. As pessoas se dão conta que está faltando, está ficando óbvio demais. Você tem cursos, por exemplo, só para mostrar, antes de chegar aí, eu estava falando em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo, no final de 2013. Um aluno negro que estava lá, sobre o curso da Lei 10.639, que eles tinham dado lá, ele estava dizendo que ele faz o curso de Belas Artes, o curso de Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, da UFRJ, que foi criada pelo imperador, né, pelo rei, quando chegou aqui, né, de 180 anos, que tinha sido criado com verbas do Reúne, um ano atrás. Não tem arte indígena nesse curso. Não tinha história da arte indígena, não tem história da arte africana. Como é que é possível o MEC permitir esse curso ser aberto dessa maneira? Um eurocentrismo sem lugar, sem nada, como se os anos não passam. Então, o que nós estamos vendo? Em 5 anos, ou 6 anos, estava dizendo para a Rosângela uma coisa que está acontecendo com o Encontro de Saberes, nós já estamos numa espécie de arquivo que está surgindo, da resposta dos estudantes. Os estudantes são convidados a fazer um diário de bordo, no caso da edição que a gente faz em Brasília, que eles escrevam, né, livremente cada aula com o diário de bordo. Estão saindo coisas maravilhosas desse diário de bordo. Porque você faz de vários modos, a intervenção escrita, ou em desenho, ou de várias maneiras de fazer vários suportes. Tal a motivação que isso significa, da escuta e da relação com os mestres. Então, na verdade, nós já temos, você estava falando da falta de arquivo, nós temos um arquivo recente, uma espécie de museu de imagens, né, dos povos tradicionais, surgido já nesses 5 anos, como já um fruto de ter começado. O próprio entusiasmo dos estudantes que fazem a matéria. Agora, no FJF, onde o Ayrton Krenak vai dar aula amanhã, tinha 200 e não sei quantos alunos inscritos para fazer a matéria. Nós temos, na UFMG tinha 200 inscritos. Nós sempre passa de 100, nós podemos absorver só 30. Claro, ou seja, agora estão compreendendo muitos alunos que é um privilégio também estudar com os mestres e mestras. Porque os outros já contaram, né, que você tem os mestres e mestras chegando, dando aula. Né? Então, isso é rápido, eu creio que isso já é uma primeira consequência. Uma outra está relacionada com a oralidade, eu acho, que é que nós estamos em um mundo que é colocado para os estudantes, sobretudo para a juventude, um mundo desmemoriado, que as pessoas estão perdendo a memória. Já fiz testes em várias aulas, dizem que viram um filme 20 dias atrás, dizem, me conte a história, não são capazes de contar o enredo com detalhes, já esqueceram, porque já viram tantos outros a partir daí que não lembra, tudo picotado. Os mestres e mestras colocam a pessoa numa condição de você memorizar profundamente, memorizar coisas longas, exatas. Isso é uma habilidade que você não está exercitando mais, por causa da tal fragmentação. Então, a relação com pessoas que estão vivendo no campo da memória, da grande memória, que é o que o Amadou Ampateba, eu não falei dele, né? Amadou falava isso, que é a chamada memória viva.
os mestres da grande memória. Você pode contar histórias dos 500 anos. Não é? Você pode ter, talvez, nessa região, alguns narradores que possam contar mais próximo do que seria de um conjunto de narradores a história desses 500 anos. Aí a UFSB poderia começar a fazer essa, como se fosse uma coleção, igual aquele dos narradores do Rio Negro. Agora tem uma coleção dos narradores do Rio Negro, maravilhosa, feita pela Foirn. Não sei se vocês sabiam, os grandes mitos tucanos e dessanas. Poderia fazer a história dos narradores de Porto Seguro. Assim, a história né, dessa parte com os narradores. Isso já é imediatamente você tem professores de história, de literatura, de educação, de todas as áreas que podem estar envolvidos nesse projeto de fazê-lo. Não é só recursos que é necessário, né? É necessário um outro espírito de conexão. Não sei se isso que você tinha imaginado como resposta, mas acho que é muito possível. Agora, de outros exemplos, você falou como ela pensa agir na integração regional. Acho que é mais os colegas aí que podem... Brasília tem um problema de que ela se construiu negando, né, a região em torno, né? Então, não é a universidade que tem esse desafio como vocês têm aqui, ou outras têm, dessa conexão. Mas eu poderia dizer algo. Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, eu capturei... que saiu agora, que o UNB publicou a versão do plano de 1961, que é completamente Humboldtiano. Tinha um número das instituições de pesquisa, física, matemática, depois das disciplinas e os órgãos complementares. Um dos órgãos complementares, que era o modelo de Humboldt, que é das três, um dos órgãos complementares era os saberes do Cerrado, era as ciências do Cerrado. Agora, há poucos anos atrás, ela abriu o Centro de Estudos do Cerrado, 50 anos depois. Brasília está no meio do Cerrado. É o bioma dali, né? Ela deveria ser um lugar onde as pessoas fossem para conhecer o Cerrado. A botânica do Cerrado, tudo do Cerrado, porque ela está na região do Cerrado. Que nada, ela passou 50 anos sem prestar atenção, ela não se enraizou no Cerrado. Então, o senhor está dizendo um desafio de enraizar-se na história da região onde ela está, né? Eu acho que... Se eu pudesse avançar só 2 minutos para dizer assim, não é fácil, porque a mente dos docentes, dos reitores, é conquistada ferozmente por um espelho, que são as universidades ocidentais dos países centrais, e um desejo desesperado de se ver, medir-se de acordo com esses padrões, que padrões inalcançáveis, não são realistas de modo algum. E isso, esse colonialismo, essa colonização das universidades europeias, ocorre no mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo pressionado para virar uma cópia das universidades ocidentais. A Índia, que é um país também moderno, né, que é parte do BRICS, como o Brasil, ela tem uma universidade feita como se fosse uma forma de resistir a isso, que é a Universidade de Benares, a BHU. A Benares Hindu University. Está na cidade de Benares. Se vocês imaginam que tem uma universidade que tem que se chamar Hindu University, porque as outras talvez não sejam. Olha o tamanho da Índia, que tem 1 bilhão de pessoas. Olha milhares de universidades que tem lá. Então, na Benares, você tem todos os saberes védicos, todos os saberes da tradição indiana são ensinados. Essa é, de fato, uma universidade que você pode dizer que está na Índia, de verdade, né? Ali você estuda tudo dos saberes védicos, né? A medicina védica, né? A astrologia, tudo é ensinado aqui. Os 6 sistemas filosóficos clássicos, né, da Índia, sistemas filosóficos próprios, né? Shamkhya, Mimamsa, Vaisheshika, Yoga, os sistemas indianos, as matemáticas, todas. Todo o saber dos Vedas está no Benares. E é outro exemplo de uma universidade fora do comum, assim, é a Universidade Tibetana em Exílio. Assim chamada por alguns, né, para ficar mais fácil de entender. A Universidade Tibetana, como o Tibete passou pelo trauma, né, terrível da invasão chinesa em 1949, que eles tiveram que fugir, né, pelos Himalaias, então a Índia deu para eles um pequeno território aqui em Dharamsala. Então saíram fugindo milhares dos seus sábios sem levar os livros, mas as pessoas tinham memória longa. Então agora eles estão refazendo a escrita
de tratados filosóficos, tratados psicológicos, tratado de tudo, assim, livros descomunais, com obras em 10 volumes, em 15 volumes, estava tudo na memória dos monges. Extraordinária. Se vocês verem a chamada Tibetan Library, é um negócio gigantesco, tem uma versão em Canadá que eles estão fazendo, são livros inteiros, como essa ciência da lógica de Hegel, os diálogos de Platão inteiro na cabeça. Aí eles vão ditando e agora estão escrevendo. Antes eles só sabiam de memória. Então a Universidade Tibetana de Exílio está nesse processo de passar da oralidade à escrita para recuperar o saber tibetano, né? Algo extraordinário. Então, assim, é preciso, quando pensamos assim, como se fossem muitos planos, nós temos planos muito abstratos que nos impõem e planos muito concretos, como o senhor está dizendo aí, como é que não tem um museu aqui, como é que não tem uma biblioteca, algo tão óbvio que precisava ter, né? Acho que o olhar pode se dirigir a isso e construir a sequência de narradores. Não sei se algumas... Vamos ver. Mais alguém, gente? Não. Acho que... Então, pessoal, mais alguém? Não? Opa. Venha, Sofia. Vamos fazer mais uma última rodada, vamos extrapolar só um pouquinho o tempo. Acho que vale muito a pena esse momento. Sofia. Boa noite. A minha pergunta é sobre, tem esse processo do encontro com os mestres, desse contato, do aprendizado, mas e depois? Depois que os mestres vêm, depois que a gente aprende com eles, como eles ficam, assim? Como a gente fica diante deles? A gente tem um projeto de continuidade ou eles simplesmente voltam de onde eles vieram e a gente continua aqui na nossa universidade? Boa noite, professor. Boa noite a todos. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui e poder ouvir o senhor. Eu queria muito saber, meu nome é Paulo, eu queria muito saber o que de concreto tem para que esse programa se torne um programa que tenha uma vida longa na universidade, que esses mestres venham para ficar, né, venham para ensinar. E também que existe uma grande barreira, que é pagar esses mestres, né? Remunerá-los de maneira adequada. Existe tem sido feito alguma coisa nesse sentido? Tem alguma novidade? Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, professor. Alexandre. Bem, boa noite, professor Jorge Carvalho. É uma honra estar aqui hoje, ouvindo o senhor, e não podia deixar de aproveitar a oportunidade. Boa noite a todas e a todos. Bom, a minha pergunta vai na seguinte direção. Tem uma semana, mais ou menos, eu assisti no Roda Viva uma entrevista do Mário Prata. E, em algum momento, a gente sabe que o Roda Viva está na mão do PSDB há mais de 20 anos em São Paulo. E aí, claro, o entrevistador faz questão de fazer alguma pergunta que coloque o governo Dilma em problemas. Em algum momento, perguntando sobre a crise no país e tal, ele diz o seguinte, o Mário Prata: no Brasil a gente não tem uma crise de corrupção, a gente tem uma crise de ódio. O problema é que há grupos odiando uns aos outros, e esse ódio é tão forte que colocou o Brasil numa bancarrota, né? Aí, transportando a colocação dele, a minha pergunta é assim: há uma crise de ódio também na universidade? Uma crise de ódio contra os saberes populares, contra os saberes divergentes, contra os saberes alternativos.
há uma crise de ódio em relação aos departamentos, por exemplo, porque não há encontro de saberes do departamento de literatura com de filosofia, com de matemática, com de química. Não há encontro de saberes entre as universidades. Quando o sujeito diz assim, eu fiz USP, aí o outro eu fiz Unicamp, já tem um biquinho, fiz o FRJ, pronto, morreu, né? Quer dizer, há, então, uma crise de ódio nos departamentos, nas universidades, que não permite que outros saberes circulem e que, claro, facilite o conhecimento. Essa é a minha questão. Obrigado. O professor Naumar está ali querendo fazer uma pergunta. Naumar, você está com o microfone ativado para falar com a gente? Naumar, não está chegando o som aqui para a gente. Em Itabuna eles estão ouvindo, será que aqui não está chegando? Eles estão ouvindo em Itabuna. Parece que dos outros locais estão ouvindo o professor, mas a gente não está chegando aqui para a gente o som do Naumar. Naumar, será que você arriscaria digitar para a gente? Só um minutinho, gente, para a gente ver se a gente consegue. Professor, você vai respondendo as outras, até ver se a gente consegue a conexão com o Naumar. Não atrapalha eles lá não, né? Sofia, né? Uma pergunta e tanto. É colocado muitas vezes para nós a questão da continuidade. E a fila de mestres que merecem estar na universidade é enorme. Nós estamos fazendo um mapeamento, a cartografia dos mestres e mestras dos saberes tradicionais, utilizando os que já foram premiados pelo MINC, nas 3 edições, as leis estaduais de mestres dos estados que tem, a Casa do Artista Popular, a sala do Artista Popular que tem no Centro Nacional de Folclore, as bases dos próprios mestres, como as sambadeiras que tem do Recôncavo, as do Jongo. Agora vamos para o Maracatu. Nós já temos 1.127 mestres. A cartografia, que tem assim o mestre, o apelido do mestre, o nome que ele é conhecido, a sua mestria e a cidade e o estado. Nós estamos fazendo um mapa, plotando no mapa assim, o outro Brasil dos saberes que não estão nas universidades. E depois a gente vai ver qual a relação que tem as universidades. Às vezes eles estão em volta. E não chega nunca lá, né? É tanto que a Universidade Federal do Pará, quando nós fizemos um encontro de saberes lá, a estratégia foi trazer os mestres do bairro do Guamá, que é o bairro onde está a UFPA. Aí descobrimos que tem os mestres de Bumba Meu Boi, de Cordão de Pássaros, estão todos morando na região da cidade e não estão conectados. Mas nós não podemos ficar pulando de mestres um para o outro, é o que você está dizendo. Aquela frase, né, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Os mestres, por exemplo, de Brasília, nós já aumentamos alguns, mas sempre tem os mesmos mestres que vêm. Por coerência também, ou seja, não é uma vez você convida o mestre e ele nunca mais. Claro, nós estabelecemos, então, um vínculo àquela universidade com aqueles mestres e mestras que também já têm uma história, um processo pedagógico construído ali, né? A mestra Luceli das plantas, ela já vem em 4 edições. O mestre Zé Jerome também. O mestre Bill, do Cavalo Marinho. A mesma coisa eu acho que pode acontecer com Minas Gerais, que é também enraizar. Por isso é importante que se convidem mestres também da região, para que se estabeleça esse vínculo com a região, né, onde estão os mestres. Depois pode-se pensar em mestre se visitar de uma universidade para outra, mas no outro nível, né? Aí você perguntou para isso, e como nós ficamos? Os estudantes demandam, por exemplo.
Teve uns que se chatearam nesse último Encontro de Saberes porque não veio a mestra das plantas medicinais. Mas eu me inscrevi pensando que ia fazer essa matéria com ela, porque nós fizemos só nas artes. É o que você está falando também. Você abre um desejo verdadeiro dos dois lados, e os mestres têm um maior orgulho, claro, de também ensinar. Então, é preciso responder a isso. E um programa, quem foi que perguntou, Paulo? Quem foi que perguntou pelo programa que venham a pagar? Sim, aí vem a segunda parte. Os mestres vêm como professor visitantes ou como professor substitutos, dependendo da maneira em que administrativamente a universidade aceita. Eu acho que, por exemplo, na UFMG eles só podem vir... Na UFMG, por exemplo, eles só podem vir como professores visitantes, não como substitutos, que aí depende do regulamento. Em outras, eles podem vir como substitutos e não como visitantes. Aí cada universidade encontra a sua solução administrativa. E eles recebem o mesmo valor que nós pagamos a um professor substituto. O mesmo valor, porque vocês estão vindo integralmente para dar aula, a dignidade desse lugar é que se recebam por igual. Isso é um sistema. Agora, nós precisamos chegar ao MEC, de fato. É preciso que transforme, na verdade, esse projeto em um programa que o MEC assuma para todas as universidades federais. Essa é a próxima etapa. E outorgar aos mestres o título de notório saber. De forma, a partir de um memorial, as universidades têm o título de notório saber. Vocês já têm os títulos especiais, né? Então, o FSB já tem isso resolvido. Ela pode outorgar. Então, é isso. A questão do pagamento é muito importante. É uma inclusão não subalterna. Ela é exatamente como pagamos o professor substituto. O equivalente. O professor Takahashi, em Minas, ele encontrou uma solução que é o seguinte: ele paga aos mestres o equivalente à diária de um professor titular de 20 horas, que o que ganha por dia. Então, ele multiplica aquele número de diárias pelos dias do mestre. É a forma que ele tem de fazer uma equivalência, justificada essa equivalência. Então, é isso, tem que encontrar a solução. Agora, Alexandre, sobre a crise de ódio nas universidades, que você se preocupa... eu penso que o sistema ele está muito ruim por várias razões. Nós teríamos que parar a conversa. Eu ofereceria um leque, na minha maneira, um leque de condições que levem a esse que você está chamando de uma crise de ódio. Eu penso que uma enorme é que nós nos colocamos num regime de produtividade que nós não vamos conseguir alcançá-lo. Isso está levando as pessoas a adoecerem. Isso é enorme, poderia levar muito tempo discutindo isso. Porque não é possível acompanhar, é como sempre digo assim, é como se você resolvesse lutar com um samurai e eu escolhesse a katana como objeto de luta. Eu não tenho chance de ganhar essa luta. Qual é a chance que você tem de aparecer diante dessas universidades de alto rendimento? Impossível. Eles controlam as revistas, as publicações, o dinheiro que você tem que pagar, não tem como. Aí você é avaliado, você e seus colegas, ou você está criticando seus colegas, ou sendo criticado, com esses padrões. É muito difícil dar conta disso. Eu acho que isso leva a um clima muito ruim. E como é que alguém vai ficar pensando, então, no campo dos saberes? Eu acho que nós estamos, o Encontro de Saberes, fazer o seguinte, essa é uma discussão, de novo, do mundo dos saberes. Não é uma discussão primariamente de poder. É voltar ao sentido mesmo da instituição, que é o lugar onde circulam saberes, todos os saberes válidos circulam por ela. Se tiver o foco nisso aí, talvez diminua o ódio. Você sai, talvez, do seu problema que mais te angustia e mais imediatamente pensa em algo com uma meta maior. Talvez esteja também um efeito terapêutico. Sem contar que os mestres são pessoas muito amorosas. A amorosidade é uma característica de todos eles. São seres muito amorosos. Só os que conheceram, vocês viram isso aqui. É um privilégio, como eu digo. E a presença de pessoas amorosas, de pessoas
Faz muito bem também. Você conseguiu para não mais escrever? Nomar, estou aqui para ler a sua questão, mas de repente seu microfone funciona agora. Vamos ver? Isso. Alto e claro. Refletir sobre como juntos, inclusive juntamente com aqueles que sofrem esses impactos, né, como superar essas questões na nossa realidade institucional. Essas questões são realmente tão cruciais que resultaram numa quebra do processo de implantação da nossa instituição em função de avaliações que têm sido realizadas justamente com base nessa numerologia, e também na sua apresentação eu entendi que temos aí uma convergência em tomar criticamente esses indicadores lineares de produtividade da instituição. Eu queria discutir sobre esses temas, mesmo sabendo que eles tangenciam a questão importante do saber, mas que, sem avançarmos nesses, nós não teríamos encontro de saberes, porque não teríamos sujeitos na universidade que representam esses outros saberes. Nossa instituição tiver poucas vagas para muitos que vão buscar a entrada no sistema legal brasileiro, nós nos tornaremos mais uma universidade elitista, desterritorializada, situada no interior. Muito bom. E eu acrescentaria também a questão do ódio. Tem um ódio interno na instituição também. E não é contra os outros saberes, ou os saberes dos outros. É muito uma transferência dessa crise nacional. Eu diria não a crise do ódio, mas o que está em crise é o amor. É justamente o oposto do ódio. O ódio está, de certa forma, abraçando, porque não está em crise. E a gente está sofrendo na própria instituição com uma intolerância, quase um fundamentalismo, e os meios que essa questão se apresenta não são os meios de uma sinceridade ou de uma honestidade institucional, não são aquela paresia que o Foucault fala nos seus últimos textos, e sim a introjeção na instituição de mecanismos de disputa que potencializam as diferenças, as divergências, sob a forma de quase que ódio, e muito pouco
compartilhasse um pouco, reflexões para nos ajudar nesses impactos que eu aqui fiz. Poxa, difícil, muito bem formulado e é difícil ver se eu posso contribuir, né, para uma reflexão que você já está fazendo, já bem avançada sobre isso. Mas primeiro a clareza de colocar. O primeiro ponto, eu acho que eu não toquei diretamente quando o Alexandre, né, me perguntou, do individualismo. Eu acredito que, Alexandre, só divirge um pouco, já respondendo também, esse ódio que você está falando da crise de ódio nacional, eu não o transferiria tão diretamente à crise universitária, porque esse ódio, se é que, vamos chamá-lo assim, no meio universitário, ele estava antes. Ele já estava há bastante tempo. Eu não associo à conjuntura política atual, sinceramente. Isso já estava, no momento neoliberal, inclusive, era um momento de grande ódio. Porque o neoliberal é até de onde você pode localizá-lo como fonte, porque quando se abriu mais a competitividade, a ideia de concorrer todos contra todos. E quando se organizou o currículo Lattes, a CAPES quantificou mais, organizou mais os critérios de quantificação, os critérios de produtividade nas escolas, eles foram crescendo, já temos 20 anos. Não tem que ver com essa conjuntura atual, pós-eleição, 2013, 14, 15, eu não acredito que não. Então, esse mal-estar está instalado há bem mais tempo. Na verdade, como ele não parou, né, agora, provavelmente ele cresceu, ele está mais intenso, mas é um mal-estar, mas para mim é um mal-estar mais antigo, que eu insisto, que tem que ver com a perda de rumo, uma perda de rumo mais antiga do país. Não é tão recente, eu acho. O individualismo que ele tem, eu acho, a relação que ele poderia manter com o que nós estamos falando, é que tem que ver, na verdade, com o desenraizamento geral. Tornou esse individualismo mais fácil de aparecer. Porque eu daria uma explicação, se me permitem, é uma hipótese, né? Não é algo que eu tenho ela. Se nós pegarmos a formação dos professores, nós estamos falando, o professor Normar está falando, na verdade, do campo nosso, né, dos docentes, né, e menos aí do caso do ensino médio, mais dos docentes. É crescente o número de professores universitários que fazem as suas carreiras, em parte, tendo estudado fora do país, o que poderia ser alguma coisa que fosse positivo, e se esperava isso. Mas isso leva também a que a identidade com que muitos constroem são uma identidade que quase rejeitam a sua origem, rejeitam o seu lugar de base, de onde saem, como um lugar menor, diminuído. Então, há uma autoimagem que precisa distanciar-se da população, vista como uma população que não está à altura de estar nos Estados Unidos, não está à altura de estar em Paris, não está à altura de estar em Berlim, não está à altura de estar em Londres. Então, são pessoas que desenvolvem, de repente, alguns mecanismos meio patológicos de distinção. Eles não podem se misturar facilmente com quem não vem dessas genealogias. Um pouco na linha do que você está falando em relação a alguma das nossas universidades paulistas, que você tem algo, pode ter que ter algo desse que você está dizendo. Então, o individualismo, eu acho que ele teria que ser colocado em uma perspectiva institucional. Só algum arranjo não que forçasse, algum arranjo que estimulasse um outro tipo de diálogo entre as pessoas. Tem que às vezes as instituições se mantêm porque encontraram arranjos mais felizes da maneira como elas funcionam. Encontram maneiras. Então, pensar ao UFSB, pensar em tantas vertentes da sua forma de se organizar, ela pode levar em consideração que como dar conta do individualismo sem um ponto institucional até. A UNB dificilmente faria isso, porque nem tem energia para discutir isso. E isso é óbvio, que isso é uma realidade completa. Eu não vou falar de uma, mas tem um programa de pós-graduação muito importante na minha área no Brasil, que o pessoal diz que nesse momento
há um mal-estar em que todos estão em guerra contra todos. Praticamente você não consegue nem ter grupos teóricos nem nada. O importante não é falar disso como uma catarse, como um sintoma, mas entender como é que se chega a isso. Então, que arranjo é esse que permite isso? Isso é um determinado arranjo institucional. Se você muda o arranjo institucional, pode inibir algum desses traços para outros serem valorizados. Como outros modelos tradicionais de arranjos também permitem convivências melhores. Não é só pensar nos modelos de gestão que a gente copia dos Estados Unidos. Podemos usar modelo de gestão Craô, modelo de gestão quilombola, então outros modelos de gestão do candomblé, tem outros modelos de gestão que você pode usar para pensar nele. Claro, reintrodução parcial de hierarquias e autoridades, não sei, você tem que pelo menos pensar. Agora, o impasse segundo da oferta versus a perda de qualidade, nós temos vários exemplos de que isso não necessariamente funciona, né, de que a maneira seria contra-argumentar. Porque, primeiro, se a aula for em presença, depois eu prefiro pensar se ela for metapresencial, né? Eu acho que tem diferenças. Então, teria que se pensar como conjugaria o presencial com o metapresencial nesse aspecto, de você ofertar e aumentar. Em presença, existe aquilo que a gente poderia chamar do satsang, que é o ser em presença, né? Que é a pessoa falando inteira para os alunos naquele momento, né? O impacto da presença é para cada um. A presença pode ser para 10 pessoas na sala, como pode ser para 100. O impacto da presença é o mesmo. Não é? Quantas pessoas tiveram assim, aquele momento na vida extraordinário que escutaram não sei quem falar e estava um auditório cheíssimo, não importava que estava cheio. Então, uma coisa extraordinária ter escutado, ter estado presente naquele momento, naquela palestra, naquela situação lá, etc. Então, não é o número, porque cada um, de alguma maneira, a relação é sempre 1 a 1, em última instância. Quando está na presença, com certeza, né? A energia da presença está ali. Então, não há nada que se você tem recursos o suficiente para aumentar a oferta, não há nada que impeça que a oferta passe de 30 para 100, para 200. O professor Takahashi propõe que a gente abrisse uma turma para 300 alunos com os mestres, em Minas Gerais. No primeiro momento eu achei que, mas isso extravasa, não sei. Talvez os mestres deem conta, porque a presença é o que vai contar, né? Ele está pensando como gestor da universidade. Então, eu acho que é colocar a complexidade, para mim, Namar, o que eu diria como contribuição seria buscar todos os argumentos possíveis que minem o medo de que aumentar a oferta caia a qualidade. Usar argumentos, como eu estou falando da presença, é um. Usar vários argumentos que mostrem que isso não. Uma grande professora egípcia que eu conheci, ela estudou na Universidade de Alexandria, em que os auditórios eram para 700 pessoas. Em Buenos Aires, os cursos básicos são para 700, 500. Eu não creio que a média das universidades de Buenos Aires, dos universitários, seja inferior à dos brasileiros. A solução que eles encontram é o grande anfiteatro, para 700 pessoas, 500 pessoas. Depois você tem os tutoriais, mas tem a aula para muitas pessoas. Então, acho que isso não é essencial, né? Isso não é intrínseco. Agora, resistência a usar a tecnologia também é outra que, de novo, é possível como pegar assim, o que significa utilizar a tecnologia? E, de novo, também fazer um campo grande, vasto, de argumentos em torno dela. Se o estudante está treinado para a escuta minuciosa, né, para concentração, pode perfeitamente escutar uma fantástica conferência, uma fantástica explicação no YouTube, por exemplo, de 30 minutos, de algo de 40 minutos, não perder o foco e aprender. Não é pelo YouTube, não é pelo fato de que seja na rede, que tem algum problema em particular. Claro, implica que você se coloque na situação de escutar, de prestar atenção, óbvio. Talvez com a presença você tenha uma cobrança maior dessa atenção do que se você estivesse só no tecnológico. Isso são exercícios. Joaquim Monteiro, que é um monge budista, não sei se eu estou me estendendo demais na resposta,
que ele falava que quando ele liga que é um monge budista, quando ele liga o computador, ele como se fosse medita, né? Ele concentra, né? Eu vou procurar tal coisa. Ele sabe, ele diz assim, ele dá a si mesmo o comando do que ele vai fazer. Terminou, ele desliga o computador, ele falou, porque ele falou assim que o mundo da rede é um mundo que te dispersa com a maior velocidade, né? Então ele concentra mais do que quando ele concentra quando lê, quando ele se vai para o computador, porque ele sabe que está sujeito à maia, né? O véu das ilusões, muito mais do que no escrito. Então ele se concentra aí. A moderação, eu diria que você pode, moderação nos dois sentidos. Outra contribuição aqui talvez. Usar com moderação significa ter um moderador, que talvez quando você tem uma tecnologia que afasta muito, é preciso que talvez ao invés de uma horizontalidade completa, que ela tenha moderadores, que se coloquem no lugar de moderadores. Talvez isso permite, outra vez, dirigir o foco do que está sendo discutido, para que não se pareça em nada a discussões de redes sociais. Os moderadores existem, que eu saiba, muito na rede de pesquisa. Eu não sei quanto, estou falando de algo que eu sei, vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês já usam. Não sei se vocês têm no ensino moderação nesse sentido. Na rede de pesquisa, sim, porque você é muito controlado o que você pode falar, né? Porque tem que estar muito relacionado com o tema que está sendo pesquisado. Então é uma fala muito controlada, é uma intervenção muito controlada. E aí, obviamente, ela é absolutamente favorável, porque você avança rapidamente. Contribuições vêm de todos os lados e o conhecimento cresce. No ensino, para o efeito do ensino, eu imagino que é algo parecido, talvez, seja a questão da moderação. Talvez a moderação funcione como aquele condutor de uma concentração, condutor de foco, que seria um tipo de... Eu não sei, eu estou falando de algo que eu conheço pouco, mas... E o individualismo, se eu pudesse comentar mais uma última coisa, ou já está cansado? O individualismo, que o professor Naumar no final falou, é uma universidade elitista e desterritorializada, né? Uma talvez leve a outra. O elitismo precisa que ela seja desterritorializada. Talvez se ela deixa de ser elitista, ela se territorializa mais fácil. A presença dos mestres pode ajudar nessa territorialização. Não é? Nenhuma é territorializada, então não adianta, tem que construir a territorialização. Então o elitismo é um elemento para se focar. É preciso pensar soluções para o elitismo, assim como tem que pensar soluções para o individualismo, pensar soluções para o elitismo. Aí é o caminho para a territorialização. A territorialização não vem sem solucionar o problema do elitismo, o problema do individualismo. A crise que introjetar mecanismo de disputa, eu acho que é a mesma coisa. Elas se dissolvem ou diminuem quando se explicitam a natureza dos mecanismos de disputa a partir de análise também minuciosa de onde eles estão e o que está acontecendo com eles, quais eles são. É utilizar o raciocínio, é utilizar a argumentação acadêmica e mostrar, não é utilizar esse argumento não se sustenta, por isso. Assim, é como se fosse um chamado ao racional, né? Como se fosse um chamado constante ao racional. E é possível, eu acredito que é possível sair, muitas vezes, desses impasses com a chamada ao racional. Até porque nós somos, em princípio, os mestres da racionalidade, não é isso? Mas eu sei, difícil responder a pergunta tão complicada. Não, eu estou em dúvida aqui porque tem um colega nosso de Teixeira que fez uma pergunta e eu vi que ele ficou muito tempo tentando escrever no chat. Não sei se você tem ainda ânimo, se os colegas também para mais uma pergunta. É o nosso colega Dirceu de Teixeira. Quem que está olhando aqui porque desenrolou lá, eu não consigo... lá. Estou achando a explanação e o debate ótimos. Duas questões. Qual o perfil, características concretas de um mestre de saberes excluídos? Não seria o caso de pensarmos em cooperação de saberes mais do que só encontro de saberes?
Na história, tivemos encontro de saberes, divisões de mundo que foram desastrosos. E aí nós temos um comentário da Cíntia, modelo de gestão CRAO, que ótimo. Eliana, estou entusiasmada com a fala do professor José Jorge. Parabéns. E Cíntia, muito inspiradoras as elaborações do professor José Jorge. Então, deixa eu responder ao professor. Qual é o professor Disseu, né? O perfil de um mestre de saberes e cooperação de saberes. Aqui. O professor Disseu, o perfil do mestre, até discutimos isso um pouco ontem, é algo que nós temos que responder com muita precisão, com toda a precisão que nos for possível, porque nós estamos lutando pela inclusão dos mestres, dos saberes excluídos, e inclusive nós estamos lutando também no Congresso para a aprovação de uma lei de mestres, que o Estado então outorgará uma bolsa, né, aos mestres de saberes, como outros países do mundo, como o Japão, por exemplo, tem, né, dos tesouros vivos, e vários países que têm essa bolsa para os mestres das várias categorias de saberes que o próprio Estado meio que organizou. A gente vai ter que, mais ou menos, organizar isso dessa forma. Então, esse perfil do mestre, nós vamos construindo como sendo aquele que, primeiro, que tem um vasto saber no tempo, pela sua própria história, pelo seu memorial, um saber que é reconhecido na comunidade, o mestre que é aquele não só que sabe, mas que pesquisa, que expande o seu próprio saber, e o outro que também está dentro de uma cadeia de transmissão desse saber. O mestre é um mestre da transmissão dos saberes. Sistemas de transmissão que não são iguais aos nossos sistemas de transmissão. Um ponto, talvez, para incluir, para definir mais ou menos o que são os mestres, são aqueles mestres de saberes tradicionais que foram criados em sistemas de transmissão, outros que não o sistema de transmissão escolarizado, do qual nós somos resultado. Porque assim também nós não caímos num tema muito complexo do ponto de vista político, que você pode aparecer pessoas querendo se dizer que são mestres, ainda mais no momento que você aprova uma lei que tem uma bolsa para mestres. Então, alguns, não exatamente mestres, podem se passar por mestres. O que nos leva a ser muito rigorosos, quem nós estamos incluindo no Encontro de Saberes como mestres e mestras. Porque algumas pessoas podem ser sabedores, como eu chamo, que é aqueles que o mestre difunde saberes para muitas pessoas. Então, são muitos raizeiros e raizeiras são sabedores, na verdade, de raízes. Nem todos são, de fato, mestres das raízes. Então, essa distinção nós temos que ter claro. Como muitas pessoas podem ser engenheiros, mas nem todos eles são os professores de engenharia, né? Então, há uma diferença aí, entre você aplicar aquele conhecimento que aprendeu e outra você ficar no lugar de quem pesquisa e transmite, após haver aprendido. Então, o perfil do mestre é visto dessa maneira. Agora, quanto à segunda, quanto ao que você está chamando da cooperação de saberes, na história tivemos encontros de saberes de visões de mundo que foram desastrosos. Eu defendo primeiro a palavra encontro, porque a natureza do diálogo que aparece, é preciso primeiro que as pessoas se encontrem. Você tem que garantir o encontro, e aí começam os protocolos desses diálogos. São vários os protocolos. O protocolo na área da matemática vai ter que ter algumas características, né, da matemática qualitativa, como você traduz, né, uma matemática que é estética ao mesmo tempo que é várias coisas, para a matemática quantitativa. É um tipo de protocolo. Na área da saúde, da cura, como estávamos discutindo ontem, vai ter um outro protocolo com características muito próprias. Na área das artes, cada área vai existir protocolos gerados após um encontro, que obviamente são de cooperação. Eu não imagino que se transformasse numa guerra de saberes no interior das universidades com os mestres tradicionais. Talvez o que você está dizendo desses encontros desastrosos, nós não poderemos perder a palavra. Você está imaginando os encontros do colonialismo, imagino que aqueles você se refere, né? Nós não estamos promovendo
antagonismo entre os saberes tradicionais e os saberes ocidentais científicos modernos. E sim, são formas de cooperação, são formas de diálogo. Eu tenho exemplos, eu já fiz história, por exemplo, de alguns momentos em que se procurou fazer esse encontro de saberes, em geral, após destruições, após colonialismo, após grandes destruições de sistema de saberes. Se eu pudesse dar só um exemplo, que é Fray Bernardino de Sahagún. Você sabe, o grande monge franciscano que foi para o México, né, mais ou menos em torno de 1570, e instaurou a chamada escola de Tlatelolco. Sahagún, que viveu 95 anos, ele chegou no México depois que os espanhóis tinham destruído os códices, arrasado com tudo, arrasado com o sistema hidráulico de Tenochtitlán, da grande cidade mexicana. Eles eram um destruidores completos. Ele vem uma geração depois, aprende o náhuatl, porque era um seminário jesuíta, né? Traz os indígenas como colegas, monges, e começa sistematicamente a visitar as pequenas comunidades em volta da grande Tenochtitlán, anotando no caderno, de uma forma maravilhosa, tudo escrito em náhuatl, tudo escrito em português, sobre todo o sistema de cosmovisão, das matemáticas, o sistema sólido de astronomia, tudo dos maias. Ele ficava fazendo aquele diálogo maravilhoso após a destruição, né? Resgatando os chamados informantes de Sahagún. São textos maravilhosos desse diálogo de Sahagún com os sábios, né? Os Tlatoani, que eram os sábios, que seriam como se fossem os mestres nossos, ou os amaltas, que eu falei lá dos Quechua, né? O que é diferente de Seu nesse momento é o seguinte: ele fez uma cooperação naquele momento, né? Tlatelolco, que é o Colégio do México, que é a instituição mais importante científica do México. O que deve ser ressaltado é que o Colégio do México, hoje, que tem uma planta dos maiores cientistas do país, como se fosse o CNPq, né? Na porta, na mesma rua da Cidade do México, se encontra sábios, náhuatls e maias, que conhecem todo o calendário maia, a sofisticada medicina, a sofisticada psicologia náhuatl e maia, vendendo, às vezes, burritos, vendendo coisa na rua. Por que eles não estão no Colégio do México como pesquisadores? Essa que é a pergunta. Continuam estudando o Bernardino de Sahagún 400 anos atrás. Ninguém dá esse passo, mas eles continuam ali. Sahagún foi extraordinário, porque ninguém sai de lá agora para ficar escutando essas pessoas de novo. Um antropólogo disse isso para mim, que eu falei, mas não é possível. Ele falou, eu estava comendo uma comida mexicana na rua, eu estava conversando, é um maia, que ele conhece o calendário completo. Eu falei, ué, a matemática maia, na rua, vendendo qualquer coisa. E o Colégio do México continua com o seu padrão de excelência, comparado com Paris, com Nova York, etc. Então, a cooperação é a partir desse encontro. Cooperação é a palavra que ele está falando, não é isso? Dar esse passo é encontrar-se. É isso. Desculpa aí. Professor, só pelas palmas aí, você já viu que vamos, acho que de pé, né? Todo mundo? É fala que veio para ficar, é fala de mestre. Obrigado. Obrigado, gente.